teopsicoterapia não pode ser falado sem falar do 0.0. Por quê? Porque o nosso processo, o nosso trabalho é falar de processo 8.0. Eu fiquei pensando, posso começar no 1.0, que seria o que eu tenho chamado de remover, 2.0, que eu tenho chamado de renovar, e 3.0, que eu tenho chamado de revestir. E nós já estamos trabalhando a ideia do 8.0, que está sendo formatado neste encontro que eu tenho com pessoas que eu estou treinando, atendendo, e nós estamos vendo maravilhas na vida das pessoas. Mas eu pensei, espera um pouco, eu tenho que voltar e falar do 0.0. E nós estamos usando uma metáfora. Qual a metáfora? O Egito. Qual a metáfora do remover? O deserto. Qual a metáfora do renovar? A terra de Canaã, a terra de promessa. E o revestir? O período dos reis. Veja, você tem essa questão do reinado, mas primeiro você tem que ter o resgate. Você tem o renovar, mas primeiro você tem que ter o resgate. Você precisa remover, mas primeiro você precisa ser tirado do Egito. Você precisa resgatar. Com isso eu quero dizer que o processo terapêutico, ele primeiro passa pelo que a Bíblia chama de ser resgatado. Então eu chamo a atenção para o fato de um princípio básico e basilar no mundo, pelo menos evangélico, que é o nascer de novo, que a teologia chama de regeneração. Quer dizer, regeneração tem a ver com resgate, com você tirado da velha vida, você tirado de um território onde encampa a morte e a falta de solução da vida de Deus. Então, quando eu estou chamando atenção para isso, é falar de resgate, eu estou pensando nos teólogos que falam que regeneração é participação da vida de Deus. Quer dizer, Deus nos aceita nele, né, em Cristo, e aí ele resgata você da velha maneira de viver. E por isso a igreja, quando prega, ela precisa falar de novo nascimento e precisa falar de arrependimento, porque é a possibilidade da pessoa viver a realidade de uma nova vida, de um novo tempo, de um novo processo. Então, quero chamar você para esse ponto, resgate, o ponto de partida. Porque a base do renover, porque é resgate para dar base para o remover, resgate para dar base para o renovar, resgate para o revestir. Tudo começa com resgate. Ele é o ponto de partida, é o começo. Então a gente não deve esquecer, principalmente desse texto, né? Nunca devemos nos esquecer que ele nos resgatou. Nos resgatou da onde? Do poder, porque nunca devemos esquecer que nos resgatou, e aí tem incluso a ideia de que alguém fez isso, né? Do poder das trevas, restituindo-nos ao reino de seu amado Filho, isto é, ao reino da luz. Então, ser resgatado é tirado de um território para ser colocado no outro território. É ser tirado das trevas e colocado na luz. Então, haja luz. O haja luz já está ali em Colossenses 1:13. Quer dizer, o haja luz mostra que eu preciso ser resgatado para chegar na luz. Então, eu não começo dizendo haja luz no sentido direto, sem falar, espera um pouco, tem que ser resgatado para ser colocado na luz, né? Então ele resgatou do poder das trevas e o que ele fez? Ele me restituiu ao reino do seu amado Filho. Por quê? Porque nós fomos criados nele, por ele e para ele. Então é o resgatar para Cristo, é o resgatar por Cristo, em Cristo, participando de Cristo e para Cristo. Isso é chamado de viver no reino da luz, né? Essa é a grande possibilidade. Então, resgate para remover e resgate para renovar. Vamos pegar agora um texto mais amplo, né?
A tradução de Phillips é simplesmente fenomenal, né? Eu vou pegar o Phillips, se um dia você conseguir localizar, olha só que obra incrível. Cartas às Igrejas Novas, tradução de J. B. Phillips. Olha o que diz o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 9 a 12. Olha só. Pedimos ainda a Deus que vejais as coisas, por assim dizer, do seu ponto de vista, através de uma grande percepção e compreensão de espírito. Rogamos também para que, na vossa vida exterior, que é visível aos homens, quer dizer, a sua vida que é visível para fora, né, possais dar crédito ao nome do Mestre, e para que lhe deis alegria ao coração, produzindo frutos verdadeiramente cristãos, com o conhecimento de Deus cada vez mais profundo. Então, mergulhar no conhecimento de Deus durante essa nova vida, veja, nova vida, houve resgate. Oramos para que sejais fortalecidos pelos infinitos recursos de Deus. Olha o terapêutico aí, durante essa vida nova, oramos para que sejais fortalecidos pelos infinitos recursos de Deus. O que é teoterapia? É ser resgatado para ser fortalecido pelos infinitos recursos de Deus. Este fortalecido é processo. Fortalecido para poder suportar corajosamente toda espécie de provação pela qual tendes de passar. E mesmo no meio das maiores tribulações e angústias, podereis dar graças a Deus pelo privilégio de serdes do número daqueles que vivem na luz. Uau! Veja de novo essa ideia. Quer dizer, resgatado para a luz. E agora, dar graças a Deus pelo privilégio, um privilégio de seres do número daqueles que vivem na luz, porque foram resgatados das trevas. O que é, então, teoterapia? O que é teopsicoterapia? É você entrar nessa possibilidade do trabalho de Deus, do tratamento de Deus, mudando você segundo os recursos infinitos de Deus. E agora nessa nova vida, resgatada, e é um processo para o novo, para o renovar, para o remover, para o revestir.